Olá, caríssimos! Aqui estamos mais uma vez para um momento de reflexão, utilizando o livro Horizontes da Mente, do Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Bom, escolhemos um tema hoje muito pertinente, digamos assim, às nossas condições atuais, neste momento de provações, de pandemia em que nos encontramos. Está no capítulo 49, A Cura pela Mente. É bem pretensioso falarmos hoje, tentarmos abordar aqui um tema tão profundo. Mas o nosso objetivo não é, em hipótese alguma, esgotar um tema como este. Muito pelo contrário, é só dar uma cutucada mesmo para que todos possam se mobilizar neste processo de compreender a importância da mente, de compreender o trabalho que a mente faz e, a partir daí, procurar estudar mais. A gente vai entender por quê, falando aqui um pouco. Eu vou tentar ir por partes, porque é um tema muito complexo e eu tentei dividi-lo aqui para a gente conseguir abranger o máximo possível. Então, o que a gente precisa, em primeiro lugar, trazer? Que a nossa mente é um instrumento de ação, de atuação do espírito imortal que nós somos. Nós viemos do positivismo, onde a gente aprende que penso, logo existo. Então, quem pensa é a mente, então eu sou a mente. E a doutrina espírita nos auxilia a compreender, a conhecer, os corpos que nós habitamos. Então, são vários os corpos que nós habitamos, são vários os instrumentos que o espírito tem para se manifestar na vida, para aprender. E um desses instrumentos é a mente. Então, a mente é um instrumento que nós utilizamos, é um recurso que nós espíritos utilizamos para aprender, para vivenciar. Como a gente quer falar neste momento aqui, abordar a capacidade de cura da mente, eu espero que nós saiamos assim cheio de perguntas, cheio de questões para serem resolvidas daqui. Por isso que eu disse que a gente não pretende esgotar o assunto. Primeira pergunta que eu acho fundamental a gente fazer para tentar entender a função de cura da mente. Qual é o recurso, qual é o elemento que nós poderemos manipular para educar a nossa mente? Qual o elemento? Existe um elemento, um recurso plástico, maleável, que permeia, que perpassa pela nossa mente e que nós deveremos aprender a usar, a manusear, para que a gente possa executar essa função de cura, para que a gente possa educar a nossa mente. Muito bem, já pensaram? Já sabem a resposta? Que elemento é este? Quem respondeu? O amor. Acertou. O amor é o instrumento que a alma, que o espírito utiliza para curar. É através do amor que nós poderemos nos curar. É através do amor que nós poderemos nos elevar enquanto espíritos, enquanto seres, enquanto filhos de Deus. Através do amor nós podemos nos embelezarmos. Através do amor nós podemos nos libertar. É o amor, o recurso que nós podemos e deveremos utilizar para curar. Como que o amor se manifesta? Nós temos um estudo aí para trás, também do livro Horizontes da Mente, que se chama Escala
Não, energismo estuante, que fala desse mar no qual nós estamos, de energia, no qual nós nos localizamos e como que a gente mobiliza essas energias, estejam elas externas ou internas em nós. Então, o amor, por que que esse energismo é o amor? Porque é Deus. Deus permeia por tudo na vida, por toda a criação. Deus é amor. O amor é Deus em nós. Então, à medida que nós compreendermos isso, nós vamos aprender a administrar, a manusear este recurso. Tanto no ambiente interno, o nosso ambiente, quanto no ambiente externo. Tá, pode parecer meio vago, mas a gente precisa entender que se Deus é amor, se tudo que perpassa a criação é amor, ele vai estar presente em toda força eletrostática, ou desde a menor força de atração ou de repulsão, até a mecânica, a dinâmica gravítica das galáxias. Tudo que perpassa pelo universo é amor. Desde o mais simples perdão de uma pessoa para outra, a fraternidade entre os anjos. Ou seja, desde a coisa mais simples à mais complexa. O recurso é o amor. Bom, então já que a gente fez e respondeu essa pergunta, nós já sabemos qual é o elemento que perpassa pela nossa mente para curar. Nós já sabemos que é o amor. A gente se pergunta, como que eu vou conhecer o meu potencial de cura? Minha capacidade de amar. A pergunta que nós devemos fazer é, parafraseando um amigo meu atuário, estamos falando de quanto? Se nós sabemos que é o amor, nós precisamos fazer a pergunta quanto? Quanto de amor você tem para investir em si, na sua cura? Quanto de amor você tem para investir no outro, na cura do outro? Quanto de amor você tem para investir no seu equilíbrio, na sua harmonização? Então, a pergunta é quanto? Quanto de amor eu possuo? Quanto eu consigo distribuir? Quanto eu consigo manusear? Bom, para saber isso, a primeira coisa que Miramês deixa bem claro para a gente é que se nos dispusermos a curar os enfermos, ou pelo menos a nossa intenção for aliviar os nossos semelhantes, em primeiro lugar, precisamos entrar na escola do amor. Ou seja, não basta sabermos que é o amor o recurso que deve ser manuseado. Nós precisamos saber como manusear o amor. Para que isso aconteça, nós temos que aprender a amar. Aprender a amar. Isso nos lembra algo. Isso nos lembra algo. Jesus, o mestre do amor, o grande ensinamento, a grande escola do amor foi instaurada na Terra, materializada na Terra, na presença divina de Jesus, trazendo no seu Evangelho um manual de conduta que nos possibilita a adequar a nossa postura, a nos educar, para que a gente possa fazer aquilo que ele já faz com absoluta naturalidade, ou seja, amar a si e amar ao próximo. Bom, antes de Jesus, houve muitos profetas, muitos mestres do amor
que o antecederam. Logo após ele, vários outros que o sucederam. Mas por que que ele é essa figura tão grandiosa para todos nós? Porque o seu ensinamento, ele é atemporal. As suas orientações são atemporais. As suas palavras não passarão. Isso quem nos deixou escrito foi ele. À medida que nós avançarmos no nosso desenvolvimento, na nossa educação, no nosso aprimoramento intelectual, moral e moral, nós iremos retomando as mesmas palavras, as mesmas orientações e a partir daí nós vamos evoluindo. Olha, a flexibilidade das palavras de Jesus. Elas têm uma maleabilidade própria do amor, que nos sustenta no momento em que nós estivermos, na condição em que nós estivermos, nos auxiliando a exercer, a praticar o amor dentro das nossas condições, ou seja, dentro das condições de cada um. O Evangelho é o Evangelho que vai nos trazer esse código bendito de posturas, de condutas. É ele que vai nos trazer essa referência, que vai nos possibilitar essa referência, para que a gente possa refletir sobre o próprio comportamento, como que nós estamos agindo, sobre as próprias condições, já que nós estamos falando aqui de cura, de aliviar dores, tanto nossa quanto do próximo. É este código que vai me auxiliar a organizar as minhas ideias, a entender em que nível que eu me encontro. Porque a escala evolutiva, ela é infinita. A gente tem lá desde o átomo, na sua capacidade atrativa, que é amor aos anjos, na sua capacidade altruísta de amar a todos. Então, nós já sabemos qual é o recurso que nós temos que utilizar, nós já sabemos a pergunta que nós temos que fazer, ou seja, nós já entendemos, já podemos entender que cada um vai estar numa condição, num nível, cada um terá uma capacidade de utilizar esse amor através da própria mente, da adequação, da preparação, da educação da própria mente. Então, a gente tem mais uma pergunta. Aí que a gente sai daqui cheio de perguntas, cheio de questões para refletir, para responder. Já que nós sabemos que é o amor, que a mente tem uma força, um potencial, que pode ser utilizado por nós, espíritos imortais que somos, independente da condição e do ambiente em que nos encontrarmos. A próxima pergunta que a gente faz é como? Como que a gente pode fazer isso? Quanto? Sempre vai estar mudando. Quanto que eu tenho hoje para investir num filho, quanto que eu tenho amanhã para investir nesse mesmo filho, e depois, em um outro momento, tudo isso vai dizer de mim e dessa condição evolutiva que eu vou estar caminhando. Mas a própria doutrina que nos auxilia a entender o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, o Espiritismo, nos auxilia a compreender o Evangelho de Jesus, nos diz, através de André Luiz, que um espírita que em 3 anos não muda nada, não pode se considerar um espírita. E aí a gente se pergunta por que isso? Porque, na verdade, se nós temos no Evangelho o código de conduta, a referência de em que nível nós estamos, para que a gente possa ir se educando. Nós temos na doutrina espírita esclarecimentos sobre como que nós podemos atuar para melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos dia a dia. Ou seja, a doutrina espírita é uma educação especial, é uma sala de recursos, é um apoio para quem não está entendendo ainda o Evangelho de Jesus. Então, nós espíritas precisamos, uma vez que nós adentramos a doutrina, uma vez que nós acessamos os ensinamentos através da doutrina, nós temos a obrigação de ir mudando, de evoluindo, de estar atuando sobre a nossa transformação moral. Bom,
Mas vamos voltar à pergunta. A nossa pergunta é como que nós vamos fazer para educar a nossa mente, Vamos parar aí para a gente não estender muito. O que eu falo educar a nossa mente? Não vamos abrir o leque para todos os processos de educação da mente. Lembra que eu falei isso? É um tema extenso. Vamos pautar apenas no tema de hoje, que a gente está falando de curar a nossa enfermidade, os nossos males e dos nossos irmãos. Então, vamos falar da educação da mente, da capacidade da mente, da prática para melhorar a mente, para evoluir mentalmente, voltado para a cura. Bom, vamos lá. Miramês nos traz neste tema, lembra o tema? A cura pela mente. Não é esse o nosso tema, gente? A cura pela mente. Ele nos traz uma prática, orientações para a prática. Então ele diz o seguinte: ao nos aproximar ou pensar em um doente, a primeira coisa que nós devemos fazer, primeiro, limpar a nossa mente. Limpar a mente significa retirar pensamentos indesejáveis, pensamentos impuros, pensamentos negativos, sentimentos negativos. Lá embaixo a gente vai falar a falta da fé. Então, tudo que não for positivo, a gente precisa tirar da mente. Então, a primeira coisa que a gente tem é que pensar positivamente. Limpar a mente. Primeiro passo. Segundo passo, iniciar sempre com a prece. Seja quando você está diante do enfermo ou da própria enfermidade, seja quando você vai pensar nele ou pensar em si. A prece. Nós temos um outro estudo também do livro de Miramês que chama Escala da Oração. Então, os vários níveis da oração. Lembrando aqui que é para você usar a sua condição, a sua capacidade. Não é para você fazer a prece como fulano, como Beltrano. É como você faz. Então, usar o seu potencial, a sua capacidade, entrar em prece. Isso é muito importante, mas é apenas o segundo passo nesta prática. O terceiro passo é a vontade. Ter vontade, desejar, querer. Isso imprime no seu objetivo uma força que vem de você. Não é alguém que te pediu. Não é uma atividade que você faz involuntariamente. Você tem que desejar, você tem que querer. É essa energia que vai te impulsionar. O quarto, delicadeza. Olha a importância da mansuetude, da brandura. E Miramês coloca isso enfatiza, melhor dizendo, a delicadeza, porque ele nos diz que um enfermo, a delicadeza de gestos de aproximação do enfermo o predispõe a colocar-se receptivo espiritualmente às vibrações de cura. Dá um exemplo simples. Às vezes a gente fala assim, tem uma pessoa, sei lá, deprimida ou com uma enfermidade qualquer, você tem que sair dessa, você tem que se esforçar, é você que tem que fazer isso. E às vezes com uma dureza tão grande que o outro fica mais retraído do que predisposto a buscar esse auxílio, essa cura. Segundo passo, credulidade. Credulidade é o quê? Fé. Quinto, eu falei segundo? Corrigindo. Quinto passo. Credulidade. A fé transporta montanhas. Lembra disso? Então, uma mente educada na fé divina arregimenta fluidos espirituais. A gente movimenta, volta lá no energismo extuante que a gente falou no estudo anterior, do horizonte da mente mesmo. A gente movimenta, a gente capta os fluidos e direciona, irradia. Isso depende da condição de cada um que se propõe a este trabalho. É importante a gente chamar a atenção para isso, porque falar, fulano faz isso e tem um resultado bom, melhor do que o meu. Porque
a escala evolutiva em que o fulano está, a educação da mente, das próprias energias, está à frente da sua. À medida que você for exercitando, você também vai aprendendo. Sexto passo é a fala. A fala. Nós ainda teremos oportunidade de falar mais sobre a fala aqui, mas só pontuar que a importância de educar a palavra, de ter harmonia do som, doçura, afabilidade, porque isso numa conversação produz um magnetismo salutar, transformador, curativo. Jesus curava através da fala. Ele falava, eu quero, estás curado. Olha a importância da fala. Então, o sexto item para esta prática de cura é a fala. O sétimo item sintetiza todos os outros. É a educação da mente. O que Miramês nos chama a atenção na cura pela mente é que, independente da escala evolutiva em que você se encontre, do potencial que você tenha, quando você começa a praticar, observando, aí vai falar da educação da mente, o prestar atenção em absolutamente tudo. Na sua fala, na sua prece, nos seus gestos, na delicadeza dos seus gestos, na sua capacidade de limpar a mente, de tirar os pensamentos negativos. Olha quanto que isso é importante, porque é a partir daí que você vai ficando mais confiante na sua capacidade de mudar as próprias vibrações, de transformar o seu estado mental e físico, assim como o ambiente que te circula, e de transformar, inclusive, conseguir transformações salutares no outro, no seu próximo. Então, este processo de exercitar o cuidado, ao menos a tentativa de aliviar a dor do outro, vai te auxiliar a ir educando a sua mente, a ir desenvolvendo em você a capacidade curativa. Isto vai te auxiliando a evoluir na escala. Bom, o que nós utilizamos para isso? O Evangelho de Jesus. Lembra que eu falei lá atrás? É o nosso manual. Então, como eu estou utilizando? Quanto eu estou utilizando? Só eu posso saber. Porque se eu estou com auxílio do Evangelho, com auxílio do Espiritismo, com todas as literaturas que nós temos acesso, com todas as informações que nós temos acesso, eu estou utilizando para me auxiliar a melhorar e auxiliar ao próximo, ao mesmo tempo eu estou me educando. Então, é um movimento de transformação intelectual, moral e do ambiente que me circula. Bom, então as perguntas são essas. Eu espero que a gente possa responder. Hoje nós nos estendemos um pouco. Peço desculpas novamente, mas é um texto que é uma pitada que nós trouxemos aqui dessa capacidade da mente, inclusive da capacidade de cura da mente. Espero que vocês busquem o Evangelho, que vocês busquem orientações as mais diversas, que vocês não parem por aí e que, sobretudo, que vocês tenham confiança, fé para praticar a cura através da mente. Exercitem, porque, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, que possamos aprender a utilizar este potencial divino que há em nós, nos conectando com Jesus, com seus servos de luz neste trabalho divino. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe a todos.